Gurizada, bom dia. Hoje é 23 de dezembro, quarta-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês para falar um pouco sobre os jogos de ontem e sobre os jogos de hoje em relação às apostas esportivas e trades esportivos aí, tentando trazer um pouco de análise e tentando dar algumas dicas para vocês que vão trabalhar em cima do mercado no dia de hoje. Ontem a gente teve alguns jogos de campeonatos nacionais e alguns jogos de Copa. Então, falando rapidinho aqui sobre os jogos que tiveram, ah, Valência e Sevilha foi um dos jogos que eu falei ontem, no vídeo de ontem, onde eu disse que o Sevilha, mesmo jogando fora de casa, era o favorito para essa partida. Afinal, o Valência não vinha muito bem. E como vocês podem ver aí, o Sevilha dominou o jogo inteiro. Acabou ganhando com um gol só no final, mas foi o suficiente, né? A odd deles estava em 2x, então era uma odd bem boa para se trabalhar, né? E como vocês puderam ver, teve um predomínio grande aí pela equipe do Sevilha. Outro jogo que eu tinha comentado também ontem era o jogo do Real Sociedad com o Atlético de Madrid, né? Dois times que estão na parte de cima da tabela. Porém, eu deixei bem claro no vídeo de ontem que o Atlético de Madrid, mesmo jogando fora de casa, jogando contra o Real Sociedad, que está em ótima fase, o Atlético de Madrid ainda é mais time e sabe muito bem controlar as partidas de uma maneira reativa, né? Jogando um pouco mais defensivo e saindo em contra-ataques. E acabou ganhando aí até de maneira tranquila por 2-0, né? Como vocês podem ver, eles não tiveram maior posse de bola, mas mesmo assim ganharam o jogo, né? Que é bem uma característica mesmo do Atlético de Madrid, aproveitar as poucas chances que tem na partida. Mas é também um jogo que estava com uma odd bem boa, então foi um jogo que eu acredito aí que também foi bem bom de trabalhar para vocês. Outro jogo aqui que vale comentar é o do Real Valladolid com o Barcelona, né? Falei ontem também que era um jogo que o Barcelona, mesmo não estando em grande fase, provavelmente iria ganhar com certa facilidade e ganhou, né? 3-0 sem muitos sustos. A odd estava bem baixa, né? Mas é um jogo bom para complementar em múltiplos. Villarreal acabou empatando em casa, mas também é um jogo que nenhuma das duas equipes vai brigar por grandes coisas nessa temporada. Passando para a Liga Italiana, teve Crotone e Parma. Aqui eu me impressionei até do Crotone ganhar. O Crotone era até então a pior equipe aqui do campeonato italiano e acabou ganhando, né? Acho que isso muito se deve à fragilidade também da equipe do Parma, né? Logo no primeiro tempo, o Crotone já abriu 2-0 e só administrou o resultado. E talvez o jogo que tenha mais ferrado aí o pessoal seja esse aqui da Juventus e Fiorentina, né? A Juventus acabou perdendo em casa para a Fiorentina. Fiorentina que não está fazendo uma temporada boa e acabou surpreendendo o time do Cristiano Ronaldo, né? Acabou fazendo um gol bem no início e 15 minutos depois a Juventus já teve um jogador expulso e aí a coisa desandou completamente. E aí no final do jogo ainda a Fiorentina acabou fazendo mais dois gols e acabou fechando em 3-0. Era um jogo que a odd da Juventus estava bem baixa, né? E eu até comentei, galera, cuidado nesses jogos onde um dos times tem a odd muito baixa, que daqui a pouco vocês colocam na vitória, às vezes entram com bastante dinheiro ou colocam em apostas múltiplas, cruzadas, e esse tipo de jogo que acaba ferrando uma múltipla inteira, né? E acaba fazendo vocês perderem dinheiro. Então tem que tomar cuidado com esse jogo que foi exemplo disso, né? 3-0 Fiorentina, né? Não tem muito o que falar, é aquelas partidas que tem que tomar cuidado. Teve as partidas aqui do campeonato holandês, né? O último colocado do campeonato holandês, né? O Emmen acabou perdendo, o PSV acabou goleando, né? Que era o esperado. O Braga também pelo Campeonato Português acabou ganhando 3-0 fácil, estava com odd de 1.5, pelo que eu me lembro ontem, né? Não tinha muito para onde correr. E aqui também na Copa da Liga na Inglaterra, o Arsenal acabou perdendo de 4-1 para o Manchester City, né? Isso daqui muito se dá pela fragilidade do Arsenal nessa temporada.
Eu não cheguei a comentar ontem sobre essa partida, mas basicamente era também um jogo onde o valor estava pro lado do Manchester City, tendo em vista que tem mais time e não tem como ir a favor ao Arsenal nessa temporada, com o Arsenal jogando o futebol fraco que vem jogando, tanto na Liga Nacional como em outros campeonatos. E aqui, essa é aquela Copa da Alemanha que eu falei, a Pokal, que geralmente são times de terceira, quarta divisão enfrentando times de primeira divisão, então são odds bem baixas. O Leipzig ganhou, o Schalke ganhou, o Borussia Dortmund ganhou e o Mönchengladbach ganhou, né? Não tem muito o que falar também. São jogos que só tem valor quando são juntados em múltiplas, porque as odds realmente são bem baixas, né? E é jogo que é legal assim para te apostar em gols, para fazer apostas cruzadas, mas individualmente não tem nenhum valor. Então acredito que pro trade seja um pouco difícil esse tipo de jogo, que é melhor para apostas conjuntas. E só comentando aqui a Série B rapidinho também. O Operário ganhou do Juventude, foi um resultado até que me impressionou um pouco pela facilidade que o Operário acabou ganhando do Juventude, que está brigando pelas primeiras posições, brigando pelo acesso à Série A, né? E esse jogo é aquele jogo que nessa altura do campeonato ninguém quer perder, né? E o Juventude acabou tomando 3-0, né? Me impressionou até um pouco. O CSA ganhou do Vitória, que já foi um resultado mais aceitável, digamos assim, Vitória na parte de baixo da tabela, né? E o CSA brigando ali ponto a ponto junto com o Juventude, com Ponte Preta, com Cuiabá para tentar ir para a Série A. Então aqui já é um resultado mais aceitável. Acredito que o pessoal não teve muito problema em fazer essa leitura. Náutico e Cuiabá. Ontem eu até cheguei a falar que o Cuiabá não está mais na sua melhor fase, mas que ainda era mais time que o Náutico, devido até a posição que está na tabela. Mas aqui também acredito que foi aquele típico jogo onde o que contou foi o momento atual, né? O Náutico vem tentando reagir para sair da parte de baixo lá da tabela e evitar o rebaixamento. Já o Cuiabá era um time que começou o campeonato liderando e acabou caindo bastante de produção, mesmo estando ainda lá em cima. Então, o momento do Náutico foi muito importante para essa partida aqui, né? Uma partida que, como eu falei ontem, eu já imaginava que a odd do Náutico ia começar menor, né? E acabou durando até o primeiro tempo, mas no segundo tempo a coisa desandou para o Cuiabá, 2-0 Náutico. E o último jogo aqui foi Ponte Preta e Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, como eu já falei ontem, ia jogar a vida a cada jogo, mas pelo jeito não foi o suficiente. Ponte Preta acabou virando o jogo no segundo tempo, teve as principais chances, os principais momentos na partida, e o Cruzeiro provavelmente vai ser um time que não vai acabar subindo para a Série A. Já está 9 pontos atrás do primeiro a se classificar para a Série A, faltando 7 jogos para acabar o campeonato. É difícil tu tirar 9 pontos em 7 jogos. Tu teria que, em pelo menos 3 desses 7 jogos, conseguir resultados positivos e torcer para resultados negativos de times que estão à sua frente, né? Então, provavelmente o Cruzeiro vai ser um dos times aí que a gente não esperava, mas que vai permanecer mais um ano aí na Série B. Então, esse alguns comentários, né, sobre os jogos de ontem. Vamos passar agora por os jogos de hoje, né? Começando aqui pela ordem do site do SofaScore, que é o que eu estou usando aqui de apoio para o vídeo. Temos um jogo de Libertadores, quartas de final, Boca Juniors e Racing. O Boca Juniors, por ter tido a partida adiada devido ao falecimento do Maradona, acabou tendo que jogar uma semana à frente, né? Então, mesmo a maioria dos times já estando classificado para a semifinal, o Boca Juniors e o Racing ainda estão fazendo a segunda partida, a partida de volta das quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo foi 1-0 para o Racing, né, que vem numa fase boa, né, eliminou o Flamengo, ganhou agora o primeiro jogo do Boca Juniors. Mas para esse segundo jogo e pela necessidade do resultado do Boca Juniors e maior qualidade do time do Boca Juniors, eu acredito que vai ser um jogo voltado a favor do Boca Juniors. Então, quem quiser fazer entradas punter, né, apostas diretas, acredito que o maior valor está a favor do Boca Juniors. E quem vai fazer trade, provavelmente, né, espera ali o início do jogo para ver como é que vai ser a postura de ambos os times, mas provavelmente com uma odd de 1,75, tendo em vista o elenco superior do Boca Juniors, daria para fazer
acredito eu, um back Boca Juniors aí, dependendo da condição inicial da partida. Já agora passando aqui para o restante da rodada da Liga Espanhola, temos aqui Getafe e Celta Vigo em ótima fase desde a chegada do Kudê, né? Vem ganhando partida atrás de partida, jogando muito bem, jogando de maneira bem ofensiva, né? Não gosto muito do time do Getafe, né? Mesmo tendo até uma odd um pouco mais baixa, eu acredito que o valor ele está muito mais pro lado do Celta Vigo do que pro lado do Getafe, né? Tendo em vista o atual momento do Celta Vigo. Temos também Real Madrid e Granada, Real Madrid com uma odd bem baixa. Aqui é a mesma situação que eu falei da Juventus. O Real Madrid é mais time que o Granada, é mais time. Mas tem que tomar cuidado para daqui a pouco não se jogar nessa vitória do Real Madrid e acontecer algo atípico e acabar ferrando todo o teu dia de aposta, o teu dia de trade. Então tem que tomar cuidado para não se emocionar nesse tipo de jogo, né? Espera começar o jogo, ver como é que está a postura do time e aí toma ali uma atitude em relação ao jogo. Aqui tem a Laves e Eibar, um jogo bem fraco, né? Tecnicamente, aqui eu prefiro passar. Real Betis e Cádiz também é um jogo fraco tecnicamente, né? São ambas equipes que estão em fases semelhantes, né? Como pode ver na tabela de classificação. Não tem muita análise a se fazer nesse caso aqui. Acho que se quiser trabalhar algo, tem que esperar mesmo o jogo começar e ver como é que está a postura de ambas as equipes, né? Porque pré-live assim fica bem difícil, porque é um jogo fraco. Agora passando aqui para a primeira divisão do campeonato italiano, tem o Verona jogando contra a Inter de Milão. A Inter de Milão que tem algumas partidas que deixam uma pulga atrás da orelha do apostador, que é um time que geralmente começa perdendo, daí no final do jogo é que vem a jogar melhor, e daí ensaia uma reação, uma virada. Né? Se eu tivesse que tentar prever o que vai acontecer nesse jogo, eu diria que o Verona começaria ganhando essa partida e lá no final do jogo que a Inter de Milão vai buscar o empate e talvez a virada, né? É um time que parece que demora a pegar no tranco nas partidas. Mas, obviamente, como a gente tem que fazer uma análise, a minha análise, obviamente, é a favor da Inter de Milão, né? É mais time, né? Tá em melhor fase, né? Vem jogando melhor futebol que o Verona. O Verona, se eu não me engano, recentemente, inclusive, acabou perdendo, perdendo e empatando. Perdeu um jogo em casa para a Sampdoria e empatou fora de casa com a Fiorentina, né? Então não vem de grandes resultados, mas tem que tomar cuidado. A odd da Inter de Milão não tá tão alta, não dá para ir com todo o dinheiro em jogos como esse, porque é imprevisível. Mas, obviamente, Inter de Milão mais time que o Verona. Tem também Bolonha e Atalanta. Atalanta, eu vou ser bem sincero, eu não vejo a mesma Atalanta das últimas temporadas, que foi sensação, inclusive na Champions League. Eu vejo uma Atalanta jogando um futebol mediano, para falar a verdade, e não me impressionaria se daqui a pouco acontecesse um resultado positivo a favor do Bolonha, né? Então também é mais um jogo que tem que tomar cuidado, né? É um jogo que a Atalanta ela tem mais time, mas que não é 100% previsível o resultado a favor da Atalanta. Mas obviamente não teria como dizer que a Atalanta vai perder, sendo que os resultados mostram outra coisa, né? O que eu faria aqui seria Atalanta ou empate, assim como aqui também Inter ou empate, mesmo as odds sendo bem baixas, né? Podendo ficar aí na casa do 1.10, 1.15 de vitória ou empate, para mim é onde o apostador acaba tendo maior segurança dentro desses jogos. Milan e Lazio, jogo de times que não são super times da Europa, mas que estão jogando um futebol razoável nessa temporada, né? A Lazio jogando Champions League se classificou para as oitavas de final, já o Milan joga a Europa League, também se classificou para a próxima fase. O Milan é o atual líder do campeonato, como vocês podem ver, porém é um time que também tem alguns jogos que joga muito bem e outros jogos que joga muito mal, né? Então, esse jogo aqui, como as odds elas estão até um tanto quanto altas,
eu acho que vale a pena esperar o jogo começar, assistir os primeiros 10 minutos de jogo e ver como que vai ser a atitude de cada time. Se daqui a pouco o Milan vai entrar ofensivo, controlando o jogo, se daqui a pouco o Lazio vai entrar mais retraído, esperando um contra-ataque, né? Para ver aonde que teria mais valor dentro dessa partida. Mas pré-live, se eu tivesse que fazer uma aposta, aproveitando a odd alta do Milan, seria em Milan ou empate, né? Daí que poderia já começar a se pensar numa múltipla de Inter um empate, Atalanta um empate, Milan um empate, né? Enfim. Napoli e Torino, a equipe do Napoli bem superior ao Torino, que eu acho que o valor está a favor do Napoli. Roma e Cagliari é a mesma coisa. Roma jogando um futebol muito bom essa temporada, mesmo tendo perdido recentemente para a Atalanta por um placar até grande de 4-1. A Roma ela é mais time, está jogando melhor. Então aqui também o valor é a favor da Roma. Sampdoria e Sassuolo, duas equipes que vêm até surpreendendo nessa temporada. Sampdoria fazendo alguns resultados bem bons. Sassuolo começou também muito bem a temporada, né? Acabou caindo um pouco nos últimos jogos, mas também são dois times que se nivelam ali no meio de tabela, né? Então também são jogos complicados. Sassuolo costuma fazer muitos bons jogos fora de casa, né? Esse é o típico jogo que se você está fazendo uma múltipla ou algo do tipo, deixa de fora, porque daqui a pouco um time pode começar melhor do que o outro e contrariar uma possível análise, e daí vai embora toda a sua múltipla, né? Então aqui espera começar o jogo mais uma vez, né, e ver qual time vai expressar maior ofensividade, daí pode tentar achar algum valor, mas pré-live eu não conseguiria prever um resultado a favor de nenhum dos dois times. Talvez para quem gosta de arriscar um pouquinho mais, tentar ir a favor do empate nessa partida não seria algo ruim. Spezia e Genoa pula também, dois times fracos, Udinese e Benevento maior valor para a Udinese, mas também só por estar jogando dentro dos seus domínios, não tem muita análise em termos de qualidade de time, porque são dois times aqui do campeonato italiano bem fracos. Passando para o campeonato francês, tem vários jogos aqui. E de todos esses jogos aqui, eu queria dar atenção ao jogo do PSG, que joga em casa também. Só que o que eu queria falar desse jogo é que por mais que a Liga Francesa ela seja uma liga de baixa qualidade, provavelmente o PSG ainda vai ser muito superior a todos os times. Tem que cuidar que o Neymar não está jogando. O Neymar é a peça-chave do PSG. O Neymar está lesionado, só volta em 2021. Então tem que cuidar, porque eu já vi situações onde o PSG jogou sem o Neymar ou sem o Mbappé e é um time completamente diferente sem um desses dois jogadores, né? Um time que acaba deixando muito a desejar na sua qualidade coletiva. E quando não se tem uma individualidade como o Neymar, as coisas acabam ficando prejudicadas. Então, cuidado para não se jogar nessa odd muito baixa aqui, por causa dessa questão, né, da ausência do Neymar. Aqui também tem um jogo do Lyon, odd bem baixa, até mais baixa que a do PSG. O campeonato francês ele tem tem alguns times que são bem superiores aos outros, então as odds bem baixas é algo já clássico do campeonato francês. Campeonato francês, quando eu aposto, eu gosto de apostar mais em gols, a fazer múltiplas com alternativas diferentes, né, de handicap asiático ou de gols, né? Aqui tanto na partida do PSG quanto a do Lyon, talvez até um handicap asiático seja mais favorável, um handicap asiático de -1 ou algo do tipo, para tentar extrair mais valor de jogos que eu não acho que tem toda essa facilidade assim, e merecia uma odd um pouquinho maior, né? Os outros jogos são jogos bem fracos, aqui também o Mônaco bem superior ao Saint-Étienne, não tem muito o que se falar. Aqui, jogo extremamente fraco do Nimes com o Dijon. Aqui são jogos que tu tem que tomar bastante cuidado em quais escolher para apostar, porque são jogos fracos. O campeonato francês é um campeonato bem fraco, sim, quando comparado a um campeonato italiano, um campeonato até mesmo inglês. Aqui nós temos o campeonato holandês, como eu já falei em outros vídeos. O campeonato holandês é um campeonato que tem times que são muito superiores aos outros, então odds geralmente são bem baixas. Aqui provavelmente o Ajax está com uma odd bem baixa aqui, ó, de 1.14,
primeiro colocado em 13 jogos, ganhou 11 e perdeu 2, só para vocês terem uma ideia. Fez 51 gols e tomou 9. Então só aqui já dá para ver o quanto é discrepante a diferença de qualidade dos times do campeonato holandês. Então também é um campeonato que é difícil extrair valor, né? Talvez as melhores apostas tenham a ver com o mercado de gols e até mesmo com o handicap asiático, como eu falei, nos jogos do campeonato francês também, para tentar dar um pouco mais de valor para essa discrepância de qualidade de times. E aqui nós temos o campeonato turco, também não tem muito valor. Temos mais alguns jogos aqui do campeonato da Liga Inglesa. Tottenham extremamente superior, né, nesse jogo aqui, né? O Tottenham é um time de primeira divisão, e o Stoke City um time da Championship da Inglaterra, né? Um time de, se eu não me engano, de segunda divisão da Inglaterra, então o valor está a favor do Tottenham. Aqui também temos Everton e Manchester United. Aqui é um jogo perigoso. O Everton vem fazendo uma temporada até boa. Não tem um time fraco, tem um time legal. E já o Manchester United, como a gente pode ver até na Champions League, é um time que volta e meia a gente acha que vai engrenar, que vai dar algum resultado e vai lá e toma 3, 4 a 0. Né? Então tem que tomar cuidado com o Manchester United. Acho que esse jogo é mais parelho do que a odd está mostrando. Né? Por mais que o elenco no papel do Manchester United seja melhor, o Everton não costuma deixar barato os jogos, principalmente em casa. Então tem que tomar cuidado aqui, daqui a pouco até de uma possível vitória do Everton. Né? Então analisem esse jogo durante a partida antes de tomar alguma atitude. Né? Não vão 100% pelas odds, porque muitas vezes dentro do futebol as odds enganam. Pokal é aquela situação que eu falei para vocês aqui do campeonato lá da Alemanha, onde geralmente tem um time de primeira divisão enfrentando um time de terceira, quarta divisão. Então aqui não tem muito o que falar, aqui o Wolfsburg é um time bem superior. O, o Werder Bremen aqui também é um time superior, jogando contra o time de segunda divisão. O Stuttgart aqui até nem está jogando contra um time muito inferior, mas está jogando em casa e tem mais time que o Freiburg, então também aqui o valor está acima do Stuttgart, até com uma odd bem legal. E para fechar aqui o vídeo, para fechar esse dia de hoje, falar aqui só sobre os últimos jogos aqui do campeonato da Série B, Sampaio Correia e Guarani. Sampaio Correia que estava em segundo lugar há pouco tempo e acabou caindo bastante. Acabou tendo um jogo que depois daquele jogo parece que as coisas ficaram muito ruins para o Sampaio Correia, que foi um jogo contra a Chapecoense, onde o Sampaio Correia acabou perdendo em casa de 2-1, se eu não me engano. E desde então, o Sampaio Correia vem emendando resultados negativos, né? Como vocês podem ver, nos últimos 4 jogos aqui perdeu 3 jogos. Então já não é o mesmo Sampaio Correia de rodadas atrás. Já o Guarani é o contrário. O Guarani é um time que evoluiu bastante no campeonato, né? Pode ser um time daqui a pouco que vai brigar para tentar conquistar o acesso à Série A. Então aqui tem que também tomar cuidado para daqui a pouco não se jogar tanto a favor do Sampaio Correia e daqui a pouco ter um Guarani melhor na partida, né? Aqui também, como eu sempre falo, em situações como essa, esperar o jogo começar e ver como as equipes se comportam. E o jogo aqui quase no mesmo horário, Botafogo de São Paulo contra o Oeste, aqui é aquilo que eu acho que só de ver já dá para imaginar o que eu vou falar, né? O penúltimo colocado contra o último colocado da Série B. Não tem muito o que falar. São os dois dos piores times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então imagina, tu pega um campeonato que já não tem tanta qualidade que os campeonatos aqui do Brasil e tu ainda pega a sua segunda divisão e pega os dois piores times dessa segunda divisão. Ou seja, vai ser um jogo provavelmente bem fraco tecnicamente. Aqui é jogo para passar longe, né? Com tantos jogos no dia de hoje, jogos bons, não tem por que acabar colocando o seu dinheiro em jogos fracos como esse. Então, basicamente, essas foram as análises de hoje, né? Comentei um pouco sobre os jogos de ontem, comentei sobre os jogos de hoje. Amanhã eu vou estar comentando sobre esses jogos aqui que vão acontecer nessa quarta-feira, né? Para a gente poder estar fazendo algumas conclusões e já falando sobre os jogos do respectivo dia. Mas por hoje é isso, agradeço aí a atenção. Peço para quem tenha tirado algum proveito do vídeo que possa deixar um like, se inscrever no canal para estar ajudando aí
e me incentivando a continuar com esses vídeos, continuar tentando aí ajudar vocês de alguma maneira. Então é isso, obrigado. Até o vídeo de amanhã.